Então, vamos lá. Então, para a nossa Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de 2020. Este ano, então, com o tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Fundado em 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina está presente em 20 cidades do estado, tendo como missão promover a inclusão e formar educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. O Campus Urupema do IFSC iniciou suas atividades em dezembro de 2010 e, em função das características do município e da região, atua principalmente nos eixos tecnológicos, de recursos naturais e produção alimentícia, realizando atividades de pesquisa, extensão e ensino nos cursos de formação inicial e continuada, ProEja, ensino fundamental e médio, cursos técnicos em agricultura e administração, cursos superiores de tecnologia em alimentos e tecnologia em viticultura e enologia, curso de especialização e, em breve, o mestrado profissional em viticultura e enologia. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de 2020 tem como tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Por isso, durante essa semana, o Campus Urupema organizou uma programação virtual que traz a realidade da inteligência artificial e a sua relação com as áreas da administração, agricultura, viticultura, turismo e ciência dos alimentos. A programação, então, envolve webinários e uma amostra científica virtual, onde os trabalhos estão sendo apresentados no canal do YouTube, como a primeira amostra virtual 3 Minutos da Ciência e Tecnologia, uma parceria entre o IFSC Campus Lages e o Campus Urupema. Vocês podem acessar e conferir aí essa amostra. Ao participar desse webinário, os participantes vão receber por e-mail um certificado emitido pelo Instituto Federal de Santa Catarina após o encerramento e envio do relatório do evento, o que deve ocorrer até o final. Para confirmar a sua participação, vocês têm que ficar logado na tela do Webex por pelo menos 75% do tempo do webinário, incluindo o momento das perguntas ao palestrante. E a plataforma registrará sua frequência automaticamente. Nós estamos pedindo para que após, quando vocês fecharem o evento, vai ter um formulário ali, se vocês puderem responder, também é bem importante aí para a organização do evento. Então, hoje à tarde, a gente já discutiu como a inteligência artificial pode auxiliar o turismo pós-Covid-19 e agora, à noite, daremos sequência à programação com o webinário Geoprocessamento, aplicações para vitivinicultura. Então, a gente dá boas-vindas aqui ao Rodrigo Albert. O Rodrigo é mestrando no programa de pós-graduação em Geofísica do Observatório Nacional, é bacharel em Geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, atuou por 4 anos no Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto da Embrapa Uva e Vinho, desenvolvendo atividades relacionadas a indicações geográficas dos vinhos. Agradecemos, então, ao Rodrigo, pela disponibilidade em abordar esse tema conosco e estar aqui conosco nessa noite. Informamos que as dúvidas podem ser enviadas pelo chat, então, durante a palestra, e os moderadores, então, vão fazer as perguntas ao final da apresentação. Então, Rodrigo, aí a palavra é contigo. Boa noite. Boa noite. Vou compartilhar a tela primeiramente para vocês aqui. Vamos lá. Estão vendo? Está tudo certo? Tá tudo bem. Sim, Tudo tudo bem? certo. Então, primeiramente, uma boa noite. Muito obrigado, Betina, pela apresentação. Muito obrigado ao pessoal aí do Campus Urupema pelo convite. Especificamente a Adri aí, que fez o contato comigo. Bom, eu sou o Rodrigo Alberti, sou mestrando no programa de pós-graduação em Geofísica do Observatório Nacional. Sou bacharel em Geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e concluí meu curso em 2018. E durante meu período de graduação, eu atuei durante 4 anos no Laboratório de Geoprocessamento da Embrapa Uva e Vinho, lá em Bento Gonçalves. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns dos trabalhos que a gente fez, algumas das aplicações e trabalhos. Eu vou procurar dar um foco maior para os trabalhos que eu me envolvi de maneira mais forte, né?
Começando, então, o que é o geoprocessamento? O geoprocessamento ele se refere a um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. Essas atividades envolvendo geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, mais comumente chamados de sistema de informação geográfica. Eu gosto muito dessa definição de geoprocessamento. E aí a gente fala ali no final desse parágrafo em sistema de informação geográfica, o SIG. Quando a gente fala no SIG, a gente tem que falar no software, que é o programa capaz de processar dados espacializados, o que a gente chama de dados, deixa eu ver aqui, vai passar, dados com informação de espaço, com referência no espaço. Então, o sistema de geoprocessamento é o destinado ao processamento de dados georreferenciados, desde a sua coleta até a geração de saídas na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais, etc. Vamos supor, por exemplo, o que a gente pode ter georreferenciado dentro do nosso SIG? A gente pode, por exemplo, representar a nossa casa através de um polígono, a gente pode representar a nossa rua através de uma linha, a gente pode representar o campus Urupema através de um polígono e aí calcular a distância em linha reta entre esses dois polígonos, né? A distância a partir da linha. Então, basicamente, o SIG ele funciona por aí. E também a gente pode ter imagens georreferenciadas, né? Imagens de satélite e de aerolevantamento. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que a colega que me apresentou, a Betina, tem um vinhedo lá no norte da Califórnia e ela quer trabalhar melhor esse vinhedo aí, fazer análise espacial dele no terreno. O que acontece? A gente tem aí o nosso vinhedo. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar uma imagem de satélite, né? Ali um satélite com uma resolução boa, né? Então vamos supor, vocês estão vendo meu cursor? Alguém me responda, por favor. Estamos vendo. Uhum. Tá vendo meu cursor? Tá. Então, vamos supor que a gente queira analisar esse vinhedo aqui. Então, o que a gente vai fazer no SIG? Em primeiro lugar, a gente vai traçar um polígono, né? Esse polígono com informações de espaço, a imagem já tem uma informação de espaço, o polígono também traz a informação de espaço. E aí a gente está mexendo com esse vinhedo e a gente pode adicionar ainda informações a esse polígono dentro do nosso SIG. E essas informações a gente apresenta em forma de tabela, né? Aqui eu inventei uma tabela, dei um nome para o vinhedo, botei o campo cultivar Malbec, sistema de condução espaldeira, ano de implantação. A gente pode adicionar nessa tabela o que a gente quiser. Se você quiser botar produtividade em tal ano, se você quiser colocar ano de aplicação de tal defensivo. Enfim, ali é uma infinidade de coisas, uma infinidade de informações que a gente pode adicionar. E aqui eu coloquei também a área e perímetro, que essas duas coisas o SIG ele é capaz de calcular. A partir do nosso polígono, é claro. Mas, claro, eu quero deixar bem claro que nada substitui um bom levantamento, né? Levantamento topográfico. Então, aqui eu vou apresentar uma das aplicações que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Aqui tem o meu nome, a doutora Rosemary Hoff, supervisora do Laboratório de Geoprocessamento, lá na Embrapa, o Leivin, e o doutor Ricardo da Cunha Lopes, que foi meu orientador na universidade. A gente aplicou um método de medidas, né, na região vitícola da Campanha, que recentemente ganhou uma certificação de indicação de procedência, se não me engano, né? Não estou errado aí, por favor, desculpa. E aí a gente escolheu essa área em vermelho aqui para estudar o solo a partir de um método, que o método em si não é o principal que eu quero mostrar para vocês, porque o que a gente mais usou nesse trabalho foram as ferramentas de geoprocessamento. Vamos dar sequência. Então, aqui o que a gente fez? Antes da gente ir para o campo tirar as nossas medidas, a gente juntou uma base de dados. O que a gente tinha? Tem um trabalho feito por um grupo da Embrapa, do Cadastro Vitícola, o Carlos Machado e seus colaboradores, que eles têm um controle de toda a área de vinhedos que ocorre no Brasil inteiro, acho que não é só no sul do Brasil, não. E aí a gente colocou esse mapa por baixo, a gente foi lá e desenhou cada um dos polígonos representando cada um dos vinhedos que a gente tinha na área de estudo. E assim a gente pôde ter uma ideia do que a gente ia encontrar quando a gente chegava lá. Aqui eu adicionei também um arquivo vocês podem ver aqui são as drenagens, os corpos d'água, né, que eu desenhei a partir de imagem de satélite, que, desculpa, eu não coloquei imagens de satélite embaixo, eu devia ter colocado. E aqui em vermelho, então, a nossa área de investigação.
Então, aqui foram os pontos que a gente coletou as medidas. Por exemplo, o que a gente fez? Em cada um desses pontos, a gente foi lá com o equipamento que é o gama espectrômetro. O que esse equipamento é capaz de fazer? Esse equipamento é capaz de mensurar os teores de potássio, de urânio e de tório. Então, para cada um desses pontinhos que vocês estão vendo na tela aqui, a gente tinha 3 medidas, né? Então, a gente fez a medida lá no campo, manualmente, com o equipamento, né, chamado gama espectrômetro. A gente foi lá, fez a medida, a gente anotou os valores em planilha e a gente coletou o ponto com o GPS justamente para ter a informação de espaço e eu poder agora estar mostrando para vocês esse mapa com os pontos, né, de coleta de dados. E aí a gente baixou os pontos de GPS, né, no programa específico para isso, a gente exportou no formato shape. O formato shape dentro do UNSIG, ele se refere às feições, polígonos, linhas e pontos, né? A gente exportou esses pontos nesse formato, a gente transcreveu as planilhas para o Excel, as planilhas que a gente tinha manualmente, e a gente tinha 2 tabelas, e a ferramenta de geoprocessamento permitiu que a gente juntasse essas 2 tabelas. A gente fez uma grande tabela com todos os pontos, né, e suas respectivas medidas. E aí, para cada ponto que a gente mediu, a gente tinha uma tabela de atributos. Lembrem que eu mostrei lá do início, aquela tabela, né, referente ao vinhedo lá na Califórnia? Pois é, aqui a gente tinha uma tabela dessas para cada ponto, né, com um nome que eu escolhi dar para ele. Né, aqui é um exemplo para um dos pontos, né, com a coordenada em X, a coordenada em Y, a altitude, teor de potássio, teor de urânio, teor de tório, essas coisas que a gente mediu lá com o nosso equipamento na área de estudo. Então, a partir das manipulações dentro do SIG, a gente pode fazer cálculos estatísticos. Eu não vou entrar muito nisso, mas assim, a gente fez uma análise estatística descritiva básica, né? A partir disso, a gente fez aqui dos 259 pontos que a gente coletou, e aqui a gente dividiu em alguns grupos. Aqui eu fiz histogramas, aqui eu exportei a tabela de volta para o Excel, exportei dentro do sistema de geoprocessamento de volta para o Excel, gerei esses histogramas. E agora vem a parte que eu considero a parte mais legal desse trabalho. A gente tem para cada um desses pontos, né, 3 medidas, 3 teores, que a gente mediu em campo. Logo, a gente pegou e traçou no entorno aqui uma área, a gente chamou de área de concentração. E aí a gente utilizou uma técnica da interpolação. O que é a interpolação? Ela junta todos os pontos, tá? Ela combina todos eles e gera uma imagem, onde essa imagem reflete a distribuição desses teores. Daí a gente teve isso, ó, um mapa de distribuição de potássio na área de estudo, um mapa de distribuição de urânio na área de estudo e um mapa de distribuição de tório na área de estudo. Eu coloquei aqui embaixo, se vocês observarem bem, informação de curva de nível, justamente para a gente, de repente, mais para frente, né, avaliar a distribuição desses elementos em razão da altimetria. Vocês percebem, os valores em verde são os mais baixos e os em vermelho mais altos. Aqui no do potássio, a gente vê que predominam valores perto aqui dos mais baixos, né? Provavelmente esse valor em vermelho aqui seria 1 pixel, ou outro aí perdido no meio. De urânio, a gente consegue ver que tem a maior concentração de urânio na área, ela está por aqui. De tório, a gente vê por aqui. E aí a gente consegue, a partir dessa ferramenta, né, espacializar e observar, na verdade, a distribuição desses teores no espaço, a partir das medidas que a gente fez lá em campo. E aí, aqui, uma coisa que eu fiz foi propor, de repente, um zoneamento do terreno, né? A gente tem eu vou abrir tudo aqui, toda essa descrição. Eu peguei o teor mais alto de potássio e o mais baixo de potássio e diminuí um pelo outro, né? A gente teve a amplitude aí desses valores, dividimos em 3, o baixo, o médio e o alto teor de potássio. Com isso, a gente consegue definir zonas de alto teor de potássio, de médio teor de potássio e de baixo teor de potássio. Tudo dentro da ferramenta de geoprocessamento. Então, a gente consegue zonear o terreno. Daí, se vocês observarem, por exemplo, a gente pode, sei lá, analisar um vinhedo, por exemplo, aqui dentro do baixo teor e comparar em algum dos aspectos aí, com um vinhedo que está na região do alto teor. A gente pode fazer esse tipo de comparação a partir desse zoneamento, né? Depois, de acordo com o teor de urânio, baixo, médio e alto, né? Também a gente fez esse zoneamento de acordo com o valor máximo de urânio que a gente tinha na área, o valor mais baixo, né? Lembrando que quando a gente fala em alto teor de urânio, aqui a gente está falando no valor mais alto de urânio que a gente encontrou lá. A gente não está falando num teor, nossa, de urânio prejudicial, né?
é o mais alto teor que a gente tem na área. A gente consegue zonear também, a partir de ferramentas de geoprocessamento. Depois o teor de tório, a mesma coisa. Três classes com os vinhedos lá. E aqui tem a possibilidade da gente fazer uma coisa que eu acho bem interessante, que é combinar classes, né, a partir de operações no sistema de geoprocessamento. Por exemplo, vamos supor que dentro daquela área lá que eu classifiquei, eu quero uma área de alto teor de potássio. Eu quero também uma área que tenha um médio teor de tório. E que essa área também tenha um baixo teor de urânio. Essas três coisas combinadas podem me proporcionar algo assim. Essa região em verde aqui é a combinação dessas três classes. Então, aqui a gente pode escolher né, de N maneiras, da maneira que cada um, enfim, definir de acordo com o seu objetivo. Mas essa é uma maneira só de eu mostrar que o SIG possibilita, né, que a gente tire uma medida, né, joga esses dados, a gente vá para o campo, tire medida, chega ali no computador, joga os dados para dentro, interpole e consiga observar isso, né, e avaliar justamente, né, a posição do nosso vinhedo por cima desses valores. Esse mapa podia tranquilamente ter sido feito com, sei lá, com análise química, né, do solo. Aqui eu tinha esses três elementos, né, por conta do equipamento que eu tinha em mãos. A gente pode fazer uma análise química do solo, a gente pode, enfim, avaliar alguma coisa frente à folha e fazer uma interpolação, não sei. Aí é com vocês, são especialistas na área, né? Esse é um outro trabalho que... Só vou tomar uma água, desculpa. Esse é um outro trabalho que eu gostei muito, inclusive foi um trabalho premiado num dos eventos lá de iniciação científica da Embrapa. A gente integrou dados de geologia e relevo dentro do sistema de informações geográficas para contribuir, né, ao terroir vitivinícola da Folha Pinheiro Machado. A folha é uma determinação que o Exército fazia, né? Ela dividia o território brasileiro em folhas, para, enfim, mapear na época. A gente pegou essa área correspondente à folha mapeada pelo Exército e usou isso como área de estudo. Aí o que a gente fez? O objetivo desse trabalho foi investigar atributos do relevo importantes para a videira, como altimetria, declividade e exposição, pelo cruzamento de dados num sistema de informação geográfica. Aí, no final, a gente fez uma relação com a geologia, né? Partindo de alguns autores que falam até que o conceito fundamental de terroir é a geologia, porque a geologia ela forma os relevos, ela forma ela forma os solos, né? E também puxando a brasa um pouco pro meu assado, porque eu sou geólogo. Aí o que a gente fez? Aqui eu trouxe só alguns exemplos emblemáticos, né, que já relacionam bem a geologia com o vinho. Aqui tem esse mapa da Califórnia, né? A gente vê os blocos de vinhedos, aqui as unidades geológicas por baixo. Esse mapa aqui é lá na região de Bordeaux, é de 1947, né? Bastante antigo aí, uma região vitivinícola, e aqui no Vale do Douro, em Portugal. Então, o que a gente tinha como nosso material essencial? A gente tinha um modelo digital de terreno. Lembra que eu falei lá nos dados georreferenciados de imagem? Então, o modelo digital de terreno ele corresponde a uma imagem onde qualquer lugar que você clicar aqui, você vai encontrar um pixel com uma informação de altimetria, de altitude, né? Então, assim, a gente tem ali a informação de altitude. E a gente tinha uma recomendação lá nessa área, né, que os terrenos recomendados para viticultura encontram-se acima de 380 metros de altitude. O que a gente manda a máquina fazer? A gente manda classificar em duas classes. A gente manda classificar em duas classes. Perdão aí, né, abaixo de 380 e acima de 380. O que é desfavorável no caso, né? Não vou dizer que é ruim, mas o que é mais favorável, o que é excelente acima de 380. Então, o que a gente faz? A gente mantém isso no nosso modelo, essa área do nosso modelo, a gente extrai, né, e o resto a gente descarta. Vamos para a próxima etapa. A partir do modelo digital do terreno, o SIG ele tem uma ferramenta que permite que a gente investigue a declividade do terreno, em porcentagem ou em graus. E aí o que acontece? A gente gerou esse modelo. E a gente tem que os terrenos recomendados nessa área possuem declividade de no máximo 30%. Logo, dividimos em classes. De 0 a 30, perfeito, tudo certo. O resto a gente descartou. Separamos as áreas com declividade recomendada.
Vamos para a próxima parte, a exposição. Né? A exposição também é algo que a gente pode gerar a partir do modelo digital do terreno, e ela se refere à orientação desse terreno. Aqui eu coloquei, o modelo trabalha com valores numéricos de graus, né? É azimutal. Enfim, o modelo, o pixel está em número. Então, a gente separou aqui os que correspondem a Nordeste, Norte e Nordeste. E aí, então, os terrenos recomendados estão para Norte, Nordeste e Noroeste, né, automaticamente. A gente dividiu aqui, bom, né, Norte, Nordeste, bom, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste. A gente descartou, Noroeste, bom também. Deu match, tudo certo. Vamos dar sequência. Com isso, a gente tem um resultado. Está vendo todas essas áreas pintadas aqui? Todas essas áreas pintadas se enquadram, né, em altimetria, em declividade e em exposição, excelentes para a viticultura, de acordo com as recomendações. E a gente adicionou uma coisa a mais. Se vocês observarem aqui embaixo, né, o que essas cores significam, né, a gente usou um dado geológico, um mapa geológico feito pela CPRM lá em 2018. E com isso, então, a gente consegue ver as áreas favoráveis e as unidades geológicas, né? Então, aqui também, então a gente pode analisar que 6.222 hectares nessa nossa área de estudo são favoráveis à viticultura, o que corresponde a cerca de 32,1% da área, né, que a gente encontra terrenos excelentes para a viticultura, e a maior parte desse terreno se encontra, né, na suíte granítica Dom Feliciano, face Cerro Grande. É esse tipo de rocha aqui, né? Então a gente já fez uma relação para tirar algumas conclusões. Por exemplo, aqui a gente tem as unidades geológicas mapeadas. Quando eu falo em unidade geológica, só um parêntese, eu estou falando de um conjunto de rochas com características similares. Então aqui cada um desses conjuntos, cada uma das cores aqui, ó, é uma junção de rochas com características parecidas. Então, aqui também, então a gente pode analisar que 6.222 hectares nessa nossa área de estudo são favoráveis à viticultura, o que corresponde a cerca de 32,1% da área, né, que a gente encontra terrenos excelentes para a viticultura, e a maior parte desse terreno se encontra, né, na suíte granítica Dom Feliciano, face Cerro Grande. É esse tipo de rocha aqui, né? Então a gente já fez uma relação com as áreas tipo de rocha. Então, uma das conclusões desse trabalho, né, de acordo com o cadastro vitícola tipo de rocha. Então, uma das conclusões desse trabalho, né, de acordo com o cadastro vitícola feito lá em 2012, feito também pela equipe, né, do Carlos Machado, da Noiva Melo, pessoal da Embrapa, 105 hectares de videira estavam plantados nessa área. Mas a gente descobriu que, né, tem a possibilidade de expansão de vinhedos numa área de mais de 6.000, feito lá em 2012, feito também pela equipe, né, do Carlos Machado, da Noiva Melo, pessoal da Embrapa. 105 hectares de videira estavam plantados nessa área. Mas a gente descobriu que, né, tem a possibilidade de expansão de vinhedos numa área de mais de 6.200 hectares, né, onde podem ser escolhidos terrenos com exposição solar e declividades excelentes para viticultura. Além de exposição solar e declividade, altimetria, claro. 200 hectares, né, onde podem ser escolhidos terrenos com exposição solar e declividades excelentes para viticultura. Além de exposição solar e declividade, altimetria, claro. E também a unidade litoestratigráfica, a unidade geológica, com maior área favorável à viticultura. Então, foi a suíte granítica Dom Feliciano, faces Cerro Grande. Agora vamos pensar naquele mapa, naquela coleta de dados que eu peguei o equipamento, a gente pegou o carro, saiu, na época eu morava na Serra Gaúcha, a gente saiu, foi até Santana do Livramento, e também a unidade litoestratigráfica, a unidade geológica, com maior área favorável à viticultura. Então, foi a suíte granítica Dom Feliciano, faces Cerro Grande. Agora vamos pensar naquele mapa, naquela coleta de dados que eu peguei o equipamento, a gente pegou o carro, saiu, na época eu morava na Serra Gaúcha, a gente saiu, foi até Santana do Livramento, foi lá com o equipamento, coletou todos esses pontos. Imagina se a gente pudesse fazer isso com equipamentos desse tipo,
né? Por exemplo, aqui a gente tem um satélite, aqui a gente tem um Vant, né? Livramento, foi lá com o equipamento, coletou todos esses pontos. Imagina se a gente pudesse fazer isso com equipamentos desse tipo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um satélite, aqui a gente tem um Vant, né? Um popular drone, né? E existem esses equipamentos, as suas tecnologias, elas estão aplicáveis à viticultura, como eu acho que em outras palestras alguém deve ter mostrado alguma das aplicações, né, dessas tecnologias para a agricultura em geral. Então, um dos trabalhos que o pessoal, uma das coisas que o popular drone, né, e existem esses equipamentos, as suas tecnologias, elas estão aplicáveis à viticultura, como eu acho que em outras palestras alguém deve ter mostrado alguma das aplicações, né, dessas tecnologias para a agricultura em geral. Então, um dos trabalhos que o pessoal, uma das coisas que eu não me envolvi tanto, mas eu acho interessantíssimo mostrar para vocês aí, o pessoal da viticultura e enologia, é esse cara aqui, ó. Através de sensores multiespectrais, através de imagens capturadas por esses sensores, a gente consegue encontrar o índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI. Ele opera com as bandas, né? O infravermelho próximo, a banda do vermelho. A gente tem um índice. O que esse índice reflete? Em linhas gerais, a saúde da planta, né? A gente vê que é um índice que vai de -1 a 1, né? -1 a 0 uma vegetação sem atividade, 0 a 33 com algum tipo de deficiências. Não me envolvi tanto, mas eu acho interessantíssimo mostrar para vocês aí, o pessoal da viticultura e enologia, é esse cara aqui, ó. Através de sensores multiespectrais, através de imagens capturadas por esses sensores, a gente consegue encontrar o índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI. Ele opera com as bandas, né? O infravermelho próximo, a banda do vermelho. A gente tem um índice. O que esse índice reflete? Em linhas gerais, a saúde da planta, né? A gente vê que é um índice que vai de -1 a 1, né? -1 a 0 uma vegetação sem atividade, 0 a 33 com algum tipo de deficiência, 0 a 33 a 0,66 vegetação moderadamente sadia, 0,66 a 1 vegetação muito sadia. E tem uma galera que está fazendo um trabalho bem legal. Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, que é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, do 0,33 a 0,66 vegetação moderadamente sadia, 0,66 a 1 vegetação muito sadia. E tem uma galera que está fazendo um trabalho bem legal. Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, que é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, ela faz um trabalho bem... Na verdade, são vários trabalhos que ela faz nesse sentido, e ela avaliou, se vocês observarem, o vinhedo em todos os meses de novembro do Sul. Ela faz um trabalho bem... Na verdade, são vários trabalhos que ela faz nesse sentido, e ela avaliou, se vocês observarem, o vinhedo em todos os meses de novembro, de 2013 a 2017. Se a gente for em novembro de 2013, a gente vai ver que ela classificou aqui, ó, essa classe laranja é entre 0,6 e 0,7 de NDVI. Ela está praticamente daqui para cá, né? E o resto está excelente, né? A gente consegue ver aqui, ó, aqui uma uniformidade de uma classe entre 0,7 e 0,8, novembro de 2013 a 2017. Se a gente for em novembro de 2013, a gente vai ver que ela classificou aqui, ó, essa classe laranja é entre 0,6 e 0,7 de NDVI. Ela está praticamente daqui para cá, né? E o resto está excelente, né? A gente consegue ver aqui, ó, aqui uma uniformidade de uma classe entre 0,7 e 0,8. Aqui a gente consegue ver como tá. Os melhores resultados foram aqui mesmo, em novembro de 2015. Provavelmente esse 2 significa a segunda quinzena de novembro. Aqui a gente consegue ver como tá. Os melhores resultados foram aqui mesmo, em novembro de 2015. Provavelmente esse 2 significa a segunda quinzena de novembro. Não tenho certeza, mas provavelmente é isso. E aqui também a gente vê, né, que também os valores eles estão acima de 0,7, apenas 2. A gente tem pixel aqui com entre 0,6 e 0,7, né? Só que vocês veem que está tudo em forma de quadrado, né? Isso se deve à resolução espacial da imagem. Provavelmente não, eu tenho quase certeza que ela utilizou imagem Landsat, que tem uma resolução espacial de 30 metros. Então, cada quadradinho desses tem 30 metros de lado. E aí eu pensem comigo, né? Existem drones que podem fazer esse trabalho, por exemplo, né? A gente pode, com o drone lá, fazer um trabalho muito mais detalhado, de acordo com
com o nosso objetivo aqui era, claro, mais de monitoramento geral, utilizou imagem de satélite, mas se você tem mais recurso, se você tem um VANT, tem um determinado sensor, você pode fazer um trabalho bem legal assim, de avaliação do NDVI sobre a sua... O mesmo trabalho da Amanda, ela, ela, ela avaliou os meses de agosto até julho do ano seguinte aqui, ó, se vocês verificarem. Daí ela posicionou todas as safras. E o mais importante que a gente pode extrair disso, né, é essa linha preta aqui, ó, que corresponde à média de todos esses valores. Você, de cultura e enologia, né, sabe muito melhor do que eu por que nos meses aqui, né, de janeiro, fevereiro, o NDVI está alto, depois ele vai baixando até julho, tem os valores mais baixos, né? Então a gente consegue ver que reflete assim o ciclo vegetativo, não sei se eu posso chamar assim, da videira. E esse trabalho do Henrique Pauleto, é o trabalho de conclusão de curso dele, ele é formado em engenharia cartográfica, meu colega de laboratório, ele avaliou imagens com resolução um pouco melhor que esse trabalho da Amanda. Aqui a resolução 30 metros, o Landsat 8 está aqui. Sentinel, se eu não me engano, a resolução é 10 ou 20 metros, e Planet, se eu não me engano, é 3. Então, com isso, né, ele fez toda uma análise de Sentinel, de Planet, e aí ele foi avaliando também as diferenças do NDVI, mas claramente vocês percebem o comportamento, né? Como sobe nesses meses, né? Depois vai descendo. Enfim, eu não tive tanto envolvimento com isso, não entendo muito dessa parte do sensoriamento remoto em si, que é o que foi utilizado aí, mas eu acho que é muito importante que vocês conheçam essa ferramenta, né? E como as outras que eu mostrei anteriormente, de geoprocessamento, e eu acho que de uma maneira ou outra podem ser úteis para a formação de vocês e para referências bibliográficas. Muito obrigado. Obrigada, então, Rodrigo, pela excelente explicação, pela apresentação, por mostrar o teu trabalho aí para a gente, muito interessante, e por ter disponibilizado, né, o teu tempo para estar aqui conosco essa noite. Então, agora nós vamos proceder com a rodada de perguntas, né, que o pessoal realizou através do chat. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode ir mandando as perguntas pelo chat, que a nossa equipe aqui vai organizando para perguntar para o Rodrigo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela, eu acho que fica mais fácil para a gente conversar sobre isso, né? Pode ser. A gente conversar sobre as dúvidas do pessoal. Então, a primeira pergunta aqui, Rodrigo, David Silva de Souza, ele perguntou assim, além da parte sanitária, quais outras variáveis podem ser avaliadas pelo drone para a tomada de decisões do produtor? Olha, como eu falei, sensoriamento remoto, né, que envolve muito essa parte, eu não sou muito especialista. Eu vejo que tem gente... O pessoal avalia, o NDVI está sendo bastante utilizado. Eu vejo que o pessoal está usando o VANT para levantamento planetimétrico também, né, com uma boa resolução, muitas vezes até substituindo, né, alguns outros métodos mais antigos. Então, até tem um pessoal, se eu não me engano, um sensor, uma banda lá do... Eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu já vi, eu tenho certeza que existe. O pessoal, a partir de um sensor que tem a possibilidade de identificar a parte termal, consegue identificar a área de concentração de nematóide, se não me engano. Na viticultura eu nunca vi isso, mas em outras culturas eu já li coisas a respeito. Mas é algo referente a isso, um sensor multiespectral, né, que a partir de uma operação que você faz aí, você consegue identificar isso. Interessante, né? Ajuda bastante aí o pessoal da viticultura e nossos produtores no campo. Então, mais uma pergunta aqui, Rodrigo. A professora Carolina Panseri, ela pergunta, os instrumentos e equipamentos necessários para o geoprocessamento estão ao alcance financeiro operacional de pequenos produtores? Estão. A gente tem programas livres, né? Posso dizer o nome aqui, eu acho que não tem problema, é o QGIS, o GVSIG, são os programas livres de geoprocessamento mais utilizados.
eles são equipamento, eles são programas fáceis de mexer, assim, sabe? Eu acho que, eu acho que sim, eu considero que é acessível, sim, para o produtor, né? E eu acho que é muito importante também que ele se envolva com isso. É legal, porque às vezes o produtor não tem acesso nem a um simples método de medir uma área através aí Isso, de isso. processamento. Ok. Aqui mais uma Eu pergunta. só deixa eu fazer mais uma observação que você falou do acesso. Por exemplo, o cadastro ambiental rural, lá que você faz os polígonos, né? É uma ferramenta de geoprocessamento aquilo. Garanto que muitos de vocês já tiveram acesso a essa, já, pelo menos já viram ou manusearam aquilo, mas aquilo é uma aplicação do geoprocessamento. Muito interessante, né? Nos auxilia muito, na verdade. Legal. O David Silva de Souza, então, pergunta se existe algum projeto de estudo relacionando o geoprocessamento e a região de altitude de Santa Catarina. Olha, eu acho que existe. Como o nome da pessoa que fez a pergunta? Do David. Ah, o David. David, muito boa a sua pergunta. Eu acho que tem. Eu estou um pouco. Eu fiquei no fim do mestrado, eu estava comentando com o pessoal antes, eu passei a estudar outra área. Mas me escreve que eu vou pesquisar isso e vou conseguir isso para você. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Legal, tem teu e-mail ali, então ele pode depois entrar em contato direto com você, né? Isso. Cobrir isso para a nossa região aqui da Serra Catarinense, já tem alguma novidade. O José Carlos Correia Neves pergunta se a aplicação do geoprocessamento no turismo é fato ou ainda não foi pensado. Do turismo no sentido. Eu acho que sim, o geoprocessamento, assim, hoje ele serve como ferramenta para diversas áreas, né? Eu acho que sim. Você vê, por exemplo, tem alguns produtores ou vinícolas que você vai visitar, né? Eu sou da Serra Gaúcha, a gente visita que eles colocam um mapa, né? E aí você visita algumas vinícolas até fora do Brasil, eles colocam lá um mapa, né? Com o tipo de solo, o tipo de rocha daquela videira que o vinho que você está tomando, enfim, foi produzido. Então, eu acho que pode ser utilizado como uma ferramenta para agregar, sim, com certeza. Com certeza. Rodrigo, eu vou te pedir se tu puder tirar o teu modo de apresentação, aí caso seja necessário, tu poderia abrir, pode ser assim, aí fica melhor para a gente visualizar aqui. Beleza, ótimo, já tirei. Obrigada. Eu acho isso bem interessante mesmo. Em algumas vinícolas o pessoal já coloca esses dados, né, de tipo de Isso. solo. Para a viticultura tem um impacto muito importante na qualidade do vinho. Então isso com certeza já está sendo explorado, né, por alguns E você, viticultores. e você expõe isso para o consumidor, né? Você expõe isso para o turista. Eu acho que isso é muito Turista interessante. É interessante explorar isso, sim. agrega valor. Vamos lá. Então o Cleiton aqui uma pergunta no seu ponto de vista, mestrando Rodrigo, qual o futuro do geoprocessamento em geral e especificamente para a vitivinicultura? O futuro do geoprocessamento em geral, eu acho que assim vão ser incorporadas vai ser incorporada assim bastante essa coisa dos VANTs, eu acho, sabe, dos populares drones. Eu acho que isso é uma coisa assim que é o futuro, é a coisa que vai explodir assim os sensores, né, a diversidade de sensores, como a gente comentou anteriormente, e eu acho que basicamente isso, né? Daí você alia o sensoriamento remoto, você alia esses levantamentos feitos por sensores com essas ferramentas de análise espacial, de repente a gente jogar o nosso polígono do vinhedo em cima aí, né? A gente pode comparar daí o vinhedo que caiu aí numa área, como eu mostrei para vocês, com menor teor de determinado elemento, com maior teor, e eu acho que isso é uma coisa que aí tá chegando, tá bem próximo aí na viticultura, o pessoal abraçar mesmo. Legal, bem interessante.
pergunta aqui do David. Na agronomia, o geoprocessamento é um campo bastante explorado. Qual a opinião dele quanto isso na fruticultura e na viticultura? Eu acho que isso decorre até das respostas que eu dei anteriormente, mas é assim, né? A gente está evoluindo. E tem uma coisa muito interessante, até um trabalho que eu me lembrei agora, mas faça a próxima pergunta que eu acho que tem relação com aquela também. Que é do José Carlos Corrêa Neves, né? Carlos Corrêa Neves. De que forma o profissional de geoprocessamento poderia contribuir para melhorar a qualidade de vida do produtor rural? Então, bom, de maneira geral, assim, o geoprocessamento, quando a gente fala em geoprocessamento, é aquela coisa, tomada de decisão, auxiliar na tomada de decisão. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, não vai aplicar, né? Enfim, tem um trabalho que eu quero... Eu deveria ter colocado ali na apresentação, me lembrei agora, mas em 2015, ele está na Revista Americana de Engenharia Ambiental, se não me engano. A gente avaliou uma área de vinhedos e a gente avaliou tudo que seria área de preservação permanente, né, dentro dessa área de vinhedos. E a gente conseguiu calcular todas as áreas de conflito, a partir de conflito, né, onde tinha uso da terra em áreas de preservação, em torno de rio, em torno de drenagens, né, em determinadas declividades. E a gente fez todo o cálculo, né? E eu acho que, assim, por exemplo, algo assim, muitas vezes tem uma grande utilidade até, né? De repente até para fins de, sei lá, de monitoramento, né? De se tem alguma coisa errada, se não está. Enfim, é uma forma de aplicação do geoprocessamento na relação, né? Viticultura e a área ambiental. Desculpa se eu falei um pouco aí. Tranquilo, Rodrigo, isso mesmo. Legal. E, Rodrigo, aqui para nós, né, na Serra Catarinense, é muito visado ou importante essa região de altitude, da altitude elevada. Então, até a gente sempre cita, nossos vinhedos estão a 900 até 1.400 metros. E isso poderia, você trabalhou com indicação geográfica, isso pode vir a ser, no futuro, um limitante, né? O vinhedo, se estiver nessa altitude, vai fazer parte. Então, isso como você mostrou no teu trabalho ali, vocês conseguiram, né, mapear todos os pontos de altitude. Isso seria muito trabalhoso, assim, na prática. Eu sei que tem um pessoal aqui trabalhando com a nossa indicação geográfica também, com certeza fazendo esse mapeamento, mas pela tua experiência, para ter esse mapa, por exemplo, de Santa Catarina, é muito trabalhoso? Como seria essa aplicação? Eu acho que assim, ó, o mais importante é a gente ter um modelo quando a gente fala em declividade, essas coisas, é ter um modelo de elevação, que aí vai ser um levantamento feito por um determinado equipamento, ou mesmo dados de, como a gente usou lá, um dado do Topodata, que é um levantamento com uma resolução de tempo. Então, esse, irmãos, é tranquilo para fazer todo o resto. Até, continuando assim, eu trabalhei nos projetos da indicação geográfica na DO do Vale dos Vinhedos e na de Pinto Bandeira, Altos de Pinto Bandeira, que não sei se saiu já, enfim, está para sair. O trabalho de separação de área, traçar o limite, foi feito utilizando as ferramentas de cima. Foi feito assim, escolhendo, né, a altitude limitante, a declividade limitante, a exposição limitante. Então, assim, e te digo assim, não é uma coisa tão trabalhosa. Tem o material, sabe? Se tem um material bom em mãos, aí no sistema de geoprocessamento o negócio Muito, muito interessante. Com certeza é um dos principais fatores aí para conseguir as indicações e as DOs, enfim, né? muito. Então, temos mais uma pergunta da professora Carolina Panseri. Considerando a sua experiência, o geoprocessamento é mais importante para a decisão de implantação de uma cultura? Deixa eu continuar aqui. Ou sua eficiência é melhor no âmbito de monitoramento, após a implantação da cultura?
Difícil? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas, né? No momento da implantação é importante você usar como ferramenta, né, para tomar a decisão de como você vai, onde você vai colocar, né, onde é que está essa cultura. E também no monitoramento, você pode utilizar aquelas ferramentas, né? PVI, para ver a saúde da planta, né? Enfim, eu acho que as duas coisas muito importantes também do seu objeto, né? Depende muito do seu problema, mas eu, em geral, eu diria que as duas coisas. Isso aí. Então, vamos conferir aqui, não havendo mais perguntas, né? Agradecemos novamente, Rodrigo, pela tua participação, né? Pela tua palestra, pela tua disponibilidade. Muito interessante, muito enriquecedor, com certeza, para todos os alunos aí, para o nosso IFSC Campus Urupema. Então, agradecemos também a todos que acompanharam este webinário. E aguardamos todos para assistirem amanhã a live da Mostra Virtual 3 de Ciência e Tecnologia, que é uma parceria entre o Campus Lages e o Campus Urupema do IFSC. E sexta-feira à noite, então, teremos o webinário de encerramento da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, com o tema A Inteligência Artificial e suas aplicações na indústria de alimentos. As inscrições já podem ser feitas através da página do evento até às 11 horas da manhã de sexta-feira. Então era isso, Rodrigo. Obrigada. Posso dar uma palavra? Posso dar uma palavra? Eu quero agradecer a todo mundo pela atenção, desculpar qualquer equívoco da minha parte. É uma área que eu não tenho contato há 2 anos, que eu não tenho contato direto assim, com essa área. De vez em quando eu leio alguma coisa, não manter atualizado, né? Qualquer dúvida, me escrevam, por favor, me escrevam, né? rodrigoalberti@on.br. Se vocês quiserem conversar sobre o assunto, quiserem, de repente, algum material, né? Estou à disposição. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Se cuidem. Obrigada, Rodrigo. Imagina, foi excelente tu disponibilizar teu trabalho aí, teu conhecimento aí desses 4 anos trabalhando junto com a viticultura e os teus próximos estudos aí. Então, obrigada a todo mundo. Boa noite, bom descanso. Nos vemos amanhã.